Aula 109, Preparação, Enem 2014. Vamos resolver nesta aula uma questão falando de geometria espacial, falando de cilindro e também aplicando conceitos de porcentagem e medidas. Um reservatório de gasolina de um posto de combustível tem forma cilíndrica, conforme figura abaixo. Este é cheio com uma mistura de 75% de gasolina e 25% de álcool. Se o reservatório está com a quantidade máxima de gasolina, quantos litros de álcool deve ser acrescentado ao mesmo? Temos aqui as alternativas. E ainda pede para considerar π igual a 3,14. Vamos à resolução. A mistura do reservatório é formada por 3 partes de gasolina, ou 75%, e uma parte de álcool, ou 25%. 25 mais 25 mais 25, 3 vezes 25, 75, 3 partes de gasolina e uma parte, 25, de álcool. E nós queremos saber quanto de álcool deve ser acrescentado ao reservatório. Então, a quantidade de álcool deve ser 1/4 do volume do reservatório. Como o reservatório tem a forma cilíndrica, conforme figura, a altura do cilindro é 10 metros e o diâmetro do cilindro é 2. Então, o raio vale 1. E o volume do cilindro é o quê? A área da base vezes a altura. Então, vamos aos cálculos. Então, o volume do álcool é 1/4 do volume do reservatório, ou do cilindro. O volume do cilindro, πr2h. A área da base, πr2 vezes a altura, dividido por 4, pois o volume de álcool deve ser 1/4 do volume do cilindro. Pede questão para que o π deve ser considerado 3,14. Conforme vimos na figura, o diâmetro é 2, então o raio vale 1. 1 metro ao quadrado, vezes a altura, que é 10 metros. Efetuando os cálculos, 3,14 vezes 1 dá 3,14, vezes 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Fica 31,4 metros cúbicos dividido por 4. Metro quadrado vezes metro dá metro cúbico. Efetuando a divisão, temos aqui o cálculo efetuado, igual às casas decimais. Coloca a vírgula, acrescenta um zero, retira-se a vírgula, fica 314 dividido por 40. Então vai caber 7. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 4, 28. 4, 11 menos 8, 3. Como a divisão não é exata, nós colocamos vírgula no quociente e acrescentamos um zero ao lado do resto. Aí nós temos 340 dividido por 40. Vai caber 8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4, 32. 0, 2, 0. Continua a divisão, acrescenta 0 ao lado do resto, nós temos 200. Dividido por 40 cabe 5, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4, 20. 200 menos 200, nada. Divisão exata. Então, o volume do álcool que deve ser acrescentado ao tanque, ao reservatório, é 7,85 metros cúbicos. Mas o problema pede a quantidade de litros de álcool e não metros cúbicos de álcool. Então, nós devemos transformar essa quantidade em litros. Mas nós sabemos que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, para transformar metro cúbico em decímetro cúbico, como metro é 1000 vezes o decímetro cúbico, basta multiplicar por 1000. Então, para multiplicar por 1000 é só deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui no 7, desloca 3 casas, nós temos 7.850 decímetros cúbicos. Como o decímetro cúbico é igual a 1 litro, então nós temos 7.850 litros. Voltando ao enunciado, resposta à letra C.